Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do Ler e Escrever. Hoje nós estamos na segunda semana do nosso projeto, na nossa sequência didática. Na semana passada nós vimos aí a apresentação do nosso tema, que era a produção e destino do lixo. Nós vimos 3 estratégias aí para a gente poder trabalhar com os textos, para ajudar na hora de fazer nossa interpretação, na hora de entender o texto, né? Nós aprendemos que a gente pode fazer o resumo, a gente pode fazer uma síntese, que a gente pode fazer um esquema, né, com palavras-chave, que a gente chama de mapa mental. Então, isso daí, né, a gente pode utilizar para várias interpretações. Nós aprendemos isso tudo na última aula. E hoje, na aula de hoje, nós vamos usar parte do que a gente aprendeu na aula anterior para que a gente possa colocar em prática já, né, principalmente dessas estratégias de estudo, tá? Nós vamos voltar ao assunto principal, que é a produção e destino do lixo. E nós vamos trabalhar a questão da reciclagem, que era um dos temas que nós já tínhamos visto na aula passada. E hoje nós vamos entender o que são os 3 R's da reciclagem, né? Por que existe aqueles 3 R's, né? E também depois que nós terminarmos de trabalhar um pouquinho sobre o tema, nós vamos também trabalhar um resumo. Nós vamos hoje pôr a mão na massa e vamos construir o nosso próprio resumo, combinado? Isso aí, a gente vai também ter aí algumas adaptações. Algumas das atividades era para a gente fazer junto com os nossos amigos, fazer em dupla. Então, por isso, hoje eu já vou deixar bem facilitado para vocês. Vou deixar umas dicas bem legal para que vocês já possam anotar e contar com essa ajuda aqui da nossa aula, nossa videoaula, combinado? Seguindo aí, nós vamos abrir lá na página 202, que foi onde a gente parou na última aula. Vejam que aí o que pede nessa atividade 2D é a leitura desse texto. Lá na página 202, vocês vão ver que eu dividi em 2 partinhas, mas ele está em uma página só. Ele é um texto que ele foi retirado daquele guia, lá na última aula eu já mostrei para vocês, do guia pedagógico do lixo. E lá nesse guia, eles usaram 3 páginas para fazer esse texto que está aí. Eles usaram a página 48, 49 e a 52. Então, de 3 páginas, eles transformaram nessa página que nós vamos acompanhar a leitura aí, tá bom? Então, olha lá, a parte 1, leia o texto com atenção. Após a leitura, discuta com os colegas sobre o tema abordado. Então, eu vou começar a leitura aí com vocês. Vocês acompanhem a leitura junto com a professora aqui do vídeo, para que depois a gente possa responder as perguntas que já estão aí em seguida, combinado? Então, nós temos aí o primeiro título, Buscando caminhos e possibilidades para o destino do lixo. Toda sociedade é responsável pelo destino do lixo, mas para organizar o processo de cuidado com o lixo, as pessoas precisam ter comprometimento e mudança de atitudes, uma vez que se tornou um problema ambiental e necessita de novas estratégias para buscar soluções adequadas. Um dos caminhos é refletir sobre a cultura do consumismo. Você já ouviu falar da cultura do consumismo? O que será isso? O que é uma cultura do consumismo? A resposta já vem em seguida aqui, ó. Cultura do consumismo. A cultura do consumismo é a valorização da acumulação e do consumo de mercadorias que podem ser compreendidas como a cultura consumista. Atualmente, na nossa sociedade, temos a cultura do consumo, ou seja, as pessoas valorizam muito o consumo, a acumulação e a compra de produtos que são considerados como sendo os mais novos e inovadores. A acumulação pode desencadear o desperdício e a discriminação das pessoas que não podem comprar. O aproveitamento do lixo pode trazer muitos benefícios, como a criação de materiais, evitar o desperdício e ampliar a consciência sobre o consumo sem medida. Então aí percebam que a gente pode prestar atenção na questão da cultura do consumismo. Nós precisamos entender que nem tudo a gente precisa comprar. Às vezes a gente não gosta daquele produto só porque o colega comprou, eu vou comprar. Não, a gente tem que fazer as escolhas corretas para evitar o desperdício. E é isso que a gente tem que prestar atenção desde criança, tá? E às vezes não é porque o meu amigo comprou e se eu vou ter que comprar também.
Tem que prestar atenção se realmente eu estou precisando daquilo, né? São essas questões que fazem a gente não ser tão consumistas, tá? Consumir só por consumir não é legal. Agora, quando a gente precisa de algo e a gente vai comprar, aí sim, aí é bacana. Agora, quando a gente compra sem precisar, não é legal, porque isso vai acabar parando no lixo, né? Então, vamos prestar atenção no que a gente consome. Agora, vamos para o terceiro textinho ali, nessa página ainda 202, tá? E afinal, o que fazer com o lixo? A gente comprou, descartou as embalagens, o que a gente vai fazer com o lixo que sobrou? A primeira alternativa diz respeito ao fato de que qualquer transformação dos bens naturais gera lixo, desde a retirada da matéria-prima da natureza, passando pela produção e uso até a hora que o produto não serve mais e é jogado fora. Para reduzir a produção de lixo, é utilizado o princípio 3 R's. Para reduzir, é usado os 3 R's. E que é os 3 R's? Redução, reutilização e reciclagem. Trata da abordagem da questão da embalagem, do uso do plástico e outros artigos utilizados no dia a dia. Após o uso, podem ser reciclados. Então, lá, o papel, o plástico, que eu não estou usando mais, eu posso reciclar. Veio a minha embalagem, veio o meu brinquedo embrulhado naquela caixa de papelão, aquela caixa de papelão pode ser uma reciclagem, né? Eu bebi todo o refrigerante, aquela garrafa pode servir para reciclagem. Então, as soluções para reduzir o lixo, depois de produzido, vêm sendo experimentadas intensamente em diversos países e no Brasil também. E você? O que tem feito para reduzir o lixo em sua casa? Então, agora eu vou trazer uma reflexão para vocês. Nós sabemos que nós podemos já separar o lixo na nossa casa. Tem a coleta que passa na nossa casa, mas tem a coleta seletiva que também passa, né? Às vezes tem os catadores que passam na rua também, que passam batendo de porta em porta, que pegam o óleo de cozinha, que pegam o papelão. Então vamos separar o nosso lixo, vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa, ajudar a mãe, ajudar o pai. A gente pode ajudar a separar esse lixo e ajudar na natureza também, né? E aí a gente coloca os 3 R's em ação. Como que é os 3 R's lá? Vamos lembrar. Redução, reutilização e reciclagem. Combinado? Vamos lá para a gente responder as perguntas da página 203. As perguntas da página 203 está lá. Primeira pergunta. O que é o conceito dos 3 R's? A gente acabou de falar aí, ó. Aqui, ó, a respostinha aqui, dica de resposta. A segunda pergunta. Quais as ações que estão associadas aos 3 R's? Tá bem aqui, ó. A gente vê lá o texto, tá aqui as dicas das respostas, tá? O que o texto quis dizer com o trecho substituir hábitos consumistas por atitudes mais conscientes em relação ao ambiente e à degradação? Também está aqui, tá? As dicas da resposta. Aí lá a quarta pergunta. Quais os materiais recicláveis citados no texto? Também está aqui a dica da perguntinha. E a última aqui pergunta, por que é importante reciclar? Aí vem uma resposta que eu vou colocar aqui para vocês. Por que é importante reciclar? Toda a sociedade é responsável pelo lixo, todos nós somos responsáveis pelo lixo. E buscar estratégias para reaproveitar os materiais é fundamental. Assim, é importante reciclar. Aí tá a nossa mensagem, tá? Continuando aí, para que a gente possa seguir a nossa aula. Quando a gente for lá para a página 204, tem uma tarefa que era para ser desenvolvida em grupo, junto com a professora, para realizar pesquisa lá na biblioteca da escola, para realizar a pesquisa junto com a professora orientando. Então, essas atividades, tanto a 3A, a 3B, a 3C e a 4A, eram para serem resolvidas lá na escola e junto com o apoio da professora. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar essas 4 atividades em uma única atividade. E a gente vai aproveitar esse aqui, ó, a 3C, produzindo um resumo.
Nós vamos fazer um resumo, então, para que a gente possa fechar essa aula, fechar esse projeto que a gente está falando sobre o lixo. E para fazer esse resumo, eu trouxe para vocês 3 páginas. Vocês vão ter que resumir 3 páginas. Lembrem-se que resumo não pode ser igual ao original. Tem que ter algumas mudanças aí. A gente tem que tirar somente as partes mais importantes para a gente colocar no nosso resumo. Para fazer esse resumo, eu vou usar as páginas lá daquele primeiro lá que a gente usou lá na primeira aula, né, da nossa cartilinha lá, se liga no lixo. Eu vou pegar 3 páginas da apostilinha, páginas 10, 11 e 12 e 13, quer dizer, vou usar 4 páginas, tá? Para a gente fazer esse resumo. Lembrando que para fazer esse resumo, a gente vai anotar no caderno este resumo, tá? Lembrem que resumo é as partes mais importantes, tá bom? Então, olha, eu vou passar aqui para vocês verem. Não está difícil, porque essas páginas, tanto a 10 e a 11, a 12 e a 13, ela tem muitas imagens, essas páginas. Então, a gente vai aproveitar a parte escrita. Lembrando que aí vai falar da coleta seletiva, né? Então, vai falar da reciclagem, são os assuntos que a gente já trabalhou nessas 2 aulas, são os assuntos que já estão nos textos. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? É a etapa importante do trabalho da reciclagem. A coleta seletiva pode buscar os resíduos recicláveis nas residências e em outros locais, né? Às vezes tem o ecoponto que a gente pode levar, né? A gente pode levar esses reciclados, pode levar para aquela pessoa que vocês sabem que já fazem coleta, né? A gente pode ter essas atitudes. Essa aqui é a página 10. Olha para vocês verem, tá bem legal, dá para a gente fazer o resumo dessa página bem bacana. A página 11 também dá para a gente pegar só os assuntos importantes. A página 11. Aqui é a página 12. Ah lá, a página 12 só tem esse pouquinho de escrita, então vai ficar mais fácil. Olha a página 13 também. Bem fácil para fazer. Então, aqui a gente tem essas 4 páginas para a gente fazer o nosso resumo. E vocês vão anotar esse resumo no caderno de vocês, combinado? Como isso é para ser feito por vocês, eu vou dar uma forcinha para vocês, como eu falei. Eu dei aqui as dicas, de novo vou falar. Peguem só as partes importantes. Não é preciso pegar todo o texto. Olhem lá nas partes importantes para escrever o texto de vocês, combinado? Tá aqui, página 10 e 11, página 12 e 13, tá bem fácil. E falando do assunto da reciclagem, que foi um dos assuntos trabalhados nas aulas, ok? Façam a leitura e façam o resumo seguindo essas dicas, combinado? Para fechar o nosso projeto, nós temos lá a nossa avaliação do nosso trabalho. Está lá na página 205 e um pouquinho lá da página 206. Vocês só vão fazer um xizinho lá, ó, sobre o comportamento do grupo. Aquilo que vocês conseguirem responder, vocês podem responder. Porque aquilo que faz a respeito do grupo não dá. Mas aquilo que é para vocês terem feito a atividade lá, vocês conseguem responder. Combinado? Então, eu vou aguardar essas respostas. Depois vocês enviem para a professora de vocês. Vou ficar muito feliz se vocês conseguirem colocar em prática, né? Parte do que a gente viu aqui, dos 3 R's, até vou voltar lá, porque é muito legal essa questão dos 3 R's, né? Redução, reutilização e reciclagem. Vamos tentar colocar em prática, né? Porque não é só a gente aprender a lidar com os textos informativos, é a gente fazer o uso dos textos informativos também. Né? Sabendo que aqui, olha as pessoas, quantas pessoas usam da reciclagem para ter um meio de vida, né? Para ganhar um dinheirinho extra, né? Agora na pandemia, muita gente está optando pela reciclagem, por fazer trabalhos artesanais. Então vamos ajudar essas pessoas, vamos ajudar coletando o nosso lixo em casa, deixando separadinho, que isso também ajuda essas pessoas que trabalham com isso. Combinado? Conto com a ajuda de vocês, quero ver esse resumo bem legal e espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, tá bom? Um beijo, crianças, até a próxima!